Sabe quando algumas coisas despertam na gente e fica dando cócegas? De você não ter certeza se há tempo para estudar isso tudo na vida. Mas a gente vai aos pouquinhos, cada um de nós, preenchendo essas pecinhas do quebra-cabeças. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, ó, ancestralidade, epigenética e espiritualidade. Boa noite. Oi, tá. Bem-vinda. Boa noite, querida. Pode entrar. Tem cadeirinha lá no fundo, tá? Então, nós vamos ver onde é que essas coisas se relacionam e como é que nós encarnamos. Pode parecer estranho dizer que na ciência tradicional, ou convencional, ciência material, a gente já dispõe de muito estudo que valida determinados raciocínios que a gente encontra dentro do estudo da espiritualidade. Para nós, talvez, como linha mestra, o espiritismo e pensamentos afins, porque transitamos por essa forma de pensamento de uma forma mais natural. Mas isso tem a ver com qualquer tipo de religião. Quer ver só que interessante? Interessante. Vamos ver se vai dar certo. Isso. Bom, o que é ancestralidade, tá? É transmissão. Do ponto de vista científico, não religioso, é a transmissão de material genético ao longo das gerações. Nós chegamos a esta forma atual dentro do gênero Homo e espécie Sapiens, né? Chega aí, Ju. Chega aqui. Chega aqui, Joana. Aqui, acho que lá aí não dá. Pode, mas vai ficar meio. Acho que... Aqui, Joana. Joana. Não, dá para dar os três aqui. Aqui, ó. Obrigada. Então, do ponto de vista científico, a ancestralidade é bagagem genética, tá? Eu tenho a cor do meu olho mais ou menos definida porque geneticamente meus ancestrais, meus pais, têm os olhos da mesma cor, no meu caso não. Mas ancestralidade se refere à transmissão de uma bagagem genética, ok? Do ponto de vista espiritual, ancestralidade vai se referir à bagagem ancestral, a bagagem espiritual de características das nossas famílias que nós manifestamos de alguma sorte ou de alguma forma como mais ou menos predominante, tá? Então, por exemplo, a gente tem um traço de temperamento, de personalidade que parece com o do pai da gente, ou da mãe, ou do avô, ou da avó, e por aí vai. Mas esses campos, o religioso e o científico, guardam um estreitamento muito mais forte do que a gente imagina. O estudo de hoje é dedicado à ancestralidade, tá? Aqui eu coloquei esse estudo dedicado a isso daqui, ó, Bert Hellinger, que foi o criador da constelação familiar. Mas mais do que constelação familiar, não vamos falar sobre isso, sobre a técnica, mas talvez sobre a ousadia de invadir um campo. Essa é a ideia, tá? Para mim, pessoalmente, mais valor no trabalho do Bert Hellinger, eu não conheço sobre constelação familiar. Já experimentei mais de uma vez ajudando e também sendo paciente na constelação familiar. Mas para mim o valor dele está na ousadia de invadir um aspecto que estava ali quietinho, sob cortinas. Também a Mendel, que é para nós conhecido como o pai da genética, embora Mendel não tivesse nada de geneticista, não existia genética na época. Mendel, na verdade, era monge. Mendel era um monge austríaco, mas também era cientista porque era botânico. E Mendel, através do estudo das ervilhas, para alguns de nós na área de saúde, isso talvez seja um pouquinho mais batido, né?
através do estudo das características das ervilhas e cruzando sementes, ervilhas diferentes, ele sabia mais ou menos o resultado que ia ter. A ervilha é um trem que é rápido você cultivar, então ele começou a tabular as características e depois conseguir as que ele desejava, sabendo que sementes ele ia cruzar para o plantio. Então, Mendelssohn não existia laboratório de genética na época, mas as leis de segregação e segregação independente, que são as primeiras e segundas leis de Mendel, que são, na verdade, a base da genética, que hoje nós entendemos como projeto genoma, células-tronco, clonagem, e tudo que veio a partir daí, veio de um homem que ousou invadir um campo de conhecimento que estava ali quietinho, assim como Bert Hellinger, assim como André Luiz, através dos escritos, através de Chico Xavier, ousou desvendar para nós aspectos da espiritualidade relacionados à medicina. Então o estudo de hoje é dedicado a 3 seres ousados e, falando de ancestralidade, a todas as pessoas da nossa família que vieram antes de nós. Sabe por quê? Porque para que nós nascêssemos, precisou de muita gente trabalhar. Quer ver que interessante? Então, Hellinger, os 2 já conhecidos, Gregor Mendel também, André Luiz, nós não temos um mapeamento genético de André Luiz, claro, até agora. Então, olha, como a ancestralidade, a epigenética e a espiritualidade se conectam. Isso aqui é o nosso objetivo em cada estudo da segunda-feira. A gente vem estudando sistematicamente a glândula pineal em todos os seus aspectos e vamos estudar em um deles agora muito delicado, tá? E entender isso aqui, ó, como o passado molda que nós somos, mas sem entrar nesse passado. Para que a gente possa nascer, a gente teve 2 pais. Teve uma fusão de gametas aí, tá? Um espermatozoide e um óvulo que vieram dos nossos pais. Esses 2 pais vieram de 4 avós. Isso aqui estou falando matemática. Matemática e assim, no geral, né? Tá? 4 avós, 4 bisavós, 16 trisavós, 32 tetravós. Olha que coisa curiosa. A gente, um tempo atrás, foi estabelecer a árvore genealógica da Cíntia para saber de onde veio a família dela, para a gente fazer o estudo da cidadania dela. Nós chegamos até a 10ª geração da família dela, lá no norte da Itália, por volta do ano 1532. Olha que bacana. Se a gente pensar apenas em 10, 11 gerações, são cerca de 4.000 vidas que precisaram de alguma forma serem trabalhadas ou serem mescladas para que a nossa carga genética desse isso que a gente é hoje. A Lúcia tem o cabelo do jeito que ela tem, o olho daquela cor, o timbre de voz dela é desse jeito. Essas características nossas genéticas foram resultado da interação de milhares de pessoas. Então é um processo tão complexo e delicado que agora, meio recentemente, a gente vem compreendendo isso materialmente, como acontece. Olha que bacana. Então, olha, isso daqui, ó, 300 anos de história, são material silencioso nas nossas vidas. De onde vieram essas pessoas? Essas perguntas aqui têm um objetivo, tá? Quantas guerras enfrentaram, privações? Nós não vamos responder isso daqui. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é entender que tudo isso daqui, aos poucos, esses eventos foram moldando o nosso DNA, mas não fisicamente, não é assim, o DNA entortou para cá ou virou para o outro lado. Mas existem marcas químicas no nosso DNA, dependendo do evento ao qual nós estivermos expostos. Traumas muito importantes, estresses muito importantes, mas também
eventos positivos marcam as nossas células e através de um fenômeno químico, que é a adição de uma molécula de carbono junto com 3 átomos de hidrogênio. Então, um átomo de carbono com 3 de hidrogênio forma uma molécula chamada metil. Essa molécula metil é capaz de se ligar ao nosso DNA em um processo chamado metilação, através de uma enzima chamada metiltransferase, que acopla essa molécula às nossas hélices de DNA. Tá claro? Mas o que faz isso daí uma vez que essa molécula grudou no DNA? Ela vai fazer com que aquele lugarzinho onde ela se acoplou se ative ou se desative. Se ativar, vai concentrar mais melanina na íris e o olho vai ficar mais escuro. Se desativar, concentra menos melanina, o olho fica azul. Simples assim? Simples assim. O raciocínio é simples assim, tá bom? E quem disse para nós que você vai ter olho azul, vai ter olho escuro, porque está concentrando pigmento, melanina na íris ou não? Foi o Mendel lá atrás, produzindo ervilha. Ô, gente, se essas coisas não estão conectadas, vamos descer, vamos usar o raciocínio do nosso amigo compositor que falou, para o mundo que eu preciso descer. Como é que essas coisas todas estão interligadas cientificamente, geneticamente? Por exemplo, por que essa árvore aqui só floresce 4, 5 dias por ano? Nós ainda estamos pegando algumas. Tem uma aqui, ó, na cara da gente. Tabebuia. Vocês conhecem a tabebuia? É um filhotinho de Conhecido também como ipê amarelo? Vem cá, vem. Muito bem, olha lá. Aqui é uma hélice de DNA, tá bom? Então existem eventos traumáticos ou eventos bons através de uma série de substâncias químicas que entram na célula e fazem com que essa molécula metil grude no DNA em determinados locais no DNA, em determinados genes, tá bom? Então, quando ela se gruda aqui, ó, aqui, por exemplo, uma molécula de citosina na hélice de DNA ganhou uma moléculazinha de CH3 e ela ficou então metilada, processo de metilação do DNA. O que tem a ver isso com a gente? Olha lá, reprogramação epigenética. Epigenética é o que está acima da genética. Genética é o que está no DNA. Lá está dizendo se você vai ter um nariz grande ou um nariz pequeno, se você vai ter temperamento tranquilo ou às vezes um pouco mais nervoso. Uma série de características que são físicas e psicológicas estão ali guardadas nesse material genético. Mas quando eu grudo uma moléculazinha de metil no DNA, quimicamente eu estou interferindo não na genética, mas no resultado final. Então isso é chamado de epigenética. Tá claro? E olha só que coisa mais bacana. 2 etapas são muito interessantes na nossa reprodução enquanto espécie, que fazem com que esse metil que estava grudado em várias partes do nosso DNA suma dali. Saia um processo de desmetilação. Eu retiro isso. Eu vou desativando esses genes, esses locais todos. Em 2 momentos acontece isso. Na formação das células germinativas e logo após a fecundação. Isso, na prática, é um apagamento da herança epigenética que a gente tem. Como se isso não é o véu do esquecimento que acontece quando a gente vai encarnar? Não tem outro... Quer dizer, nós vamos ter muitas coisas penduradas nessa teoria. Mas esse caminho é muito claro, muito tranquilo. Quer ver que bacana? Olha só, durante a gametogênese, processo de formação dos espermatozoides e dos óvulos, tá?
Essas células, que vão ser os espermatozoides e os óvulos, passam por um processo chamado apagamento epigenético. Tá? Essas marcas químicas, esses genes que tinham esse metil grudado, esse metil é retirado desses genes. Retirando esses efeitos dos traumas, dos estresses e das coisas boas que os nossos genitores tiveram. Então, quando eu tenho um evento muito importante na minha vida, eu marco o meu DNA quimicamente, tá claro? E quando eu produzo os meus gametas, eu apago essa marca para diminuir a minha herança sobre aquele gene. Olha que importante. A gente também chama isso, no dia a dia, conversando, de trilho genético. Por que eu sou do jeito que eu sou? Por que eu fico bravo se ele tirou a melancia de cima da minha mesa? Por que eu dou risada com determinada coisa que pode não ser de senso comum? Eu tenho minhas características. Algumas delas vão sofrer marcas quando eu produzo os meus gametas. E para que eu não transfira essa herança, no ponto de vista mais traumático, para os meus filhos, a sabedoria divina apaga isso dos meus gametas. Simples assim. Simples assim. Mas olha que coisa delicada. Homem e mulher são diferentes. Não tem jeito. Pode achar que não, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por que é assim, geneticamente, biologicamente falando? Porque a mulher nasce com os seus óvulos lá nos ovários. Vocês sabem isso? Cerca de 500 óvulos. A menina nasce, bebê, mulher, nasce com 500 óvulos lá dentro dos ovários, bonitinhos, tá? Porque ela vai ter mais ou menos 500 ovulações durante a vida. Dividido por 12 meses, vai dar 40 anos e uns quebrados. Um pouco mais, um pouco menos, porque durante a vida a gente sofre interferências químicas, ambientais, blá blá blá. Tá bom? Um homem produz espermatozoide todo dia. Tem diferença isso? Oh meu Deus, você tem. Então, olha só. Diariamente um homem, quando produz espermatozoide, esses gametas espermatozoides estão sofrendo uma lavagem cerebral, um apagamento epigenético daquilo que eu produzo todos os dias. Então, se eu tive um evento muito traumático hoje, os meus espermatozoides de amanhã vão ter uma carga mais ou menos influenciada, tá claro? Mas a mulher nasceu com os 500 óvulos prontinhos do forno. Então, esse processo de apagamento genético na mulher é diferente do homem. Lembram que nós comentamos que durante a gestação, a glândula pineal da mãe se conecta com a glândula pineal do bebê? O que a gente vem vendo, agora eu vou antecipar algumas coisas, mas os estudos mais modernos, além desse apagamento epigenético, vem demonstrando que aquele gene que vai fazer você ter olho azul ou escuro, sei lá, aquele gene vai dar um resultado diferente se aquele gene que você herdou foi do seu pai ou foi da sua mãe. Isso é chamado de efeito parental, tá? Genética, ciência bruta, material, ok? E o pessoal começou a analisar o que parece ser uma influência que não apagou totalmente. Por exemplo, filhos de pessoas que foram expostas ao Holocausto na época da Segunda Guerra têm uma tendência maior à depressão. Filhos de pessoas que passaram muita privação de alimento e passaram fome durante muito tempo, têm resistência ao desenvolvimento da obesidade e ao diabetes, como se fosse um mecanismo compensador, para que aquela prole
tenha mais chance de sobreviver. Olha que coisa importante. Então esse apagamento na formação do gameta não é completo. Já sabemos disso. Então a gente traz uma herança química interferindo no resultado do DNA. Depois da gametogênese, ainda existe acho que está na próxima aqui. Isso. Uma segunda onda de apagamento, que é na fecundação. Na hora que os gametas se unem, ocorre uma segunda grande onda de reprogramação epigenética. O que acontece? Os genomas do espermatozoide e do óvulo, que ainda tinham genes metilados, que ainda tinham marcas químicas, não é alteração de DNA, hein? Por isso que quando o pessoal fala, olha, tais fenômenos estão mudando o DNA das pessoas. Não, vamos devagar. Não está mexendo na estrutura do DNA, mas no resultado químico pode. Abre-se um campo de estudo dentro da psicologia, dentro do esoterismo, dentro da espiritualidade para isso, tá bom? Essa segunda grande onda, o objetivo é que terminasse de retirar essas moléculas que estão grudadas no DNA, apagando essas memórias, para que deixasse aquele zigoto, aquele embriãozinho, com toda a potencialidade para desenvolver. É como a cada encarnação, nós somos uma nova personagem, numa nova peça de teatro. Não somos mais a personagem anterior. Precisa ser diferente, embora a gente guarde memórias no átomo permanente, mas resultando quimicamente numa interferência do DNA. Está dando para entender o raciocínio? Então, no processo de programação de uma encarnação, a gente sofre duas ondas de apagamento químico, para deixar o nosso DNA livre para expressar o que tem que vir, o novo. Tá bem? E olha só que bacana. Aqui eu estou dando alguns detalhes mais científicos para quem quiser. Agora aqui tem um trem importante, hein? Ao final desse processo do embrião, em estágio de mórula, lembra que nós falamos sobre isso já nos outros encontros, ou no blastocisto, mesma coisa, o genoma de ambas as origens está amplamente hipometilado, ou seja, quase sem metilação nenhuma, embora permaneçam alguns genes com aquela molécula que são memória dos nossos pais, dos nossos avós, dos nossos bisavós, trisavós e por aí vai. Então, geneticamente dá para a gente entender que existe uma herança, não é o DNA, mas é uma herança que quimicamente dá um resultado que a gente pode esperar, tá bom? E na semana passada nós falamos disso aqui, lembra disso? O embrião humano sintético, produzido em laboratório, realmente produzido, não é uma clonagem, mas é um embrião complexo na fase de gastrulação, gente, com os tecidos diferenciados, já no início da formação dos 3 folhetos, ectoderma, endoderma e mesoderma. A partir dali, é um novo ser. Muito bem, se não houve uma fusão de gametas para produzir um embrião sintético, como fica esse processo de desmetilação? Como fica esse apagamento dessas memórias ancestrais? É uma coisa para a gente entender, para a gente estudar, refletir. E aí que nós vamos entrar nisso daqui. Lembram-se do livro, quem leu o livro Nosso Lar, de André Luiz? Pois bem, quem não leu, fica a dica. Ou se quiser assistir ao filme, vale muito a pena. O primeiro. O segundo, toda a continuação é meio vagabundo. O primeiro vale a pena, bem. E lá descreve o mistério da reencarnação. O que está descrito no livro Nosso Lar? Que nesse ministério da reencarnação existem salas com painéis mostrando mapas genéticos e a hereditariedade do que vai ser o próximo ser, daquilo que você está programando, junto com os mentores daquele ser que vai reencarnar.
Então, no processo de reencarnação, eu tenho uma definição de quais genes vão ser apagados para que o meu véu do esquecimento impeça que as minhas próprias memórias anteriores traumáticas, seja como vítima ou como algoz, interfiram quimicamente, produzindo efeitos no DNA, para que eu esteja livre naquela encarnação para construir um novo fim, uma nova história. Isso tudo já tem mapeado cientificamente. Ministério da Reencarnação. Olha lá, esse ambiente é descrito: arquitetura clara, luminosa, com colunas, cúpula suave, luz azulada, dourada, transmitindo ordem e serenidade. É aqui que se programa a encarnação. Na maioria das vezes, estamos falando de uma coisa estruturada. Você vai definir as suas provas, as suas expiações, porque os seus genes vão ter mais ou menos apagamento químico. Não é uma mudança. Porque se for mudança estrutural do DNA, nós vamos ter, por exemplo, as cromossomopatias, a síndrome de Klinefelter, a síndrome de Down, entre tantas outras. Tá bom? Então isso é chamado cientificamente de reset epigenético, tá? Protege o embriãozinho, aquele novo ser, contra uma herança exagerada de traumas. Gente, isso é espiritualidade e ciência grudadas. A gente só não enxerga isso porque a gente não para ler. O mundo de hoje está tão dinâmico que a gente fica no celular e não para estudar. Todos nós, a gente não para mesmo. Véu do esquecimento. É esse reset epigenético, tá? Bom, algumas coisas, eu estou colocando algumas fontes, mas a maior parte eu tirei de um artigo, desse artigo aqui, da revista Nature, de 2014, outro artigo da própria Nature, de 2006, e do American Journal of Medicine Genetics, de 2010. Aqui são exemplos, tá? Durante a gestação, se o gene que foi herdado do pai falha, o bebê vai nascer obeso e hipotônico. Se houver uma falha naquele gene, na metilação daquele gene materno, a criança vai ter tendência a convulsões. E geralmente são os casos de gestação com desnutrição do bebê, atraso de desenvolvimento, desde a fase embrionária. Como é que acontece isso? Os genes do pai no embrião puxam recursos da mãe para o bebê. É o gene herdado do pai que vai fazer a nutrição sair das artérias uterinas da mãe, invadir a placenta, passar pela membrana, atingir o cordão umbilical e depois nutrir o bebê. É o gene paterno que faz isso. Ele é ativo. O gene materno é passivo. Acabamos de falar que a mulher já nasce com 500 óvulos. Aqueles óvulos estão aguardando o momento de ovular e alguns deles selecionados para gerar um novo ser. O homem produz todo dia espermatozoide, que vai mudar muito a sua característica dependendo do que ele come, dependendo de quanta luz ele foi exposto, da sua atividade física, do estresse que ele teve. Tudo isso muda no espermograma. O homem é muito suscetível a flutuações que vêm geralmente do ser mais próximo, que tem ouvidos de ouvir. Quer dizer o quê? Não estou querendo nada. Muito bem. Aqui são alguns daqueles estudos que eu mencionei para vocês também. Ótimo. Ótimo. E olha só, para a gente não dizer que isso... não, mas foi testado. Esse aqui é um dos estudos interessantes. Camundongos traumatizados com cheiro. Gente, a ciência, eu sei que ela caminha muitas vezes por mecanismos mais sombrios, né? Então utiliza-se muito cobaias, né? Esse estudo é interessante. Eles fizeram com que as cobaias, os ratos, ao sentir o cheiro da flor de cerejeira, levassem um choque. Tadinho. Choquinho. Não precisa falar tadinho. Tadinho é filho de ratinho que nasce peladinho. Então, Um choquinho. Como pediatra, um choquinho. No
bebezinho ratinho. Não está ganhando pezinho. Entendeu? Muito bem. O que aconteceu? Olha que coisa interessante. Os filhos e netos desse rato herdaram o medo. Quando sentiu esse cheiro, eles tinham os mesmos efeitos de estresse que o rato pai e o rato avô tiveram. Então tem trilho genético nisso? Tem. E mais interessante, a sensibilidade às moléculas que dão o cheiro da flor de cerejeira era maior. Os filhos e netos desses ratos percebiam o cheiro da cerejeira mais distantes e com menos quantidade no ar do que os pais. Ficaram mais sensíveis. Então é uma herança que não mudou o DNA, mas onde que eles perceberam que estava essa herança? No gene que dava sensibilidade ao aroma da flor de cerejeira. Então esse estudo de reset epigenético foi comprovado. Então esses estudos foram sendo reproduzidos em diferentes ambientes, para a gente não achar que é uma teoria. Tá bom? O pagamento. Entendi. O pagamento. O que tem? Pois é que esse estresse foi tão intenso que nem todos os espermatozoides foram conseguidos você apagar essa memória química. Passa alguns deles. No caso dos cobaias, talvez a gente não vai entender que é o mesmo processo de encarnação. Mas no nosso caso, a escolha desse espermatozoide, com os genes mais ou menos apagados, ela é muito determinada naquele ministério da encarnação. E o hipotônico, você falou que... Quando acontece uma falha do gene que foi herdado do pai para a nutrição do embrião. É uma síndrome específica, é um exemplo, tá? Não quer dizer que se o gene do pai falhou, vai ficar obeso. Não. Tá? Não estamos falando de características fenotípicas na fase adulta. Quer dizer, não sei. Vai que é. Bom, nas coisas que você estudou para isso, tinha certas características, porque a gente observa, né, manias, né, das pessoas. O pai tinha, a filha também põe o mesmo jeito de apoiar, de gestos, ou certas manias que avô tem, ou o neto tem. Então, isso está dentro da falta de apagamento da epigenética? Sim. O único estudo que eu achei que não foi reproduzido, então eu não trouxe estudo que seja relato de caso isoladamente, mas tinha relato, mas é mostrando na segunda geração, ou seja, características de personalidade herdadas dos avós, tá? Diretamente dos pais, não por quê? Porque na maioria das vezes aquela pessoa cresceu naquela família, então ela tem uma influência do próprio crescimento, do seu desenvolvimento ali, mas dos avós, já a convivência não sendo tanta, esse estudo mostrava netos que não conviveram com os avós. E que tinham manias, algumas entre aspas, manias características dos avós. Isso. Isso é interessante, por exemplo, a constelação, ela atua um pouco nesse trilho, né? Atua no trilho genético, mas características psíquicas e sintomas. Tá? Interessante. Então tudo isso é relativamente novo. Tem cerca de 20 anos. Para a ciência, isso é nada. Isso é um dia atrás, tá bom? Então, olha, a maioria das marcas químicas é apagada no reset biológico. Esse reset biológico, do ponto de vista do espiritismo, é o nosso véu do esquecimento. Algumas passam adiante. Quais? Muita presunção nossa achar que dá para a gente determinar aqui no plano encarnado quais serão essas marcas que permanecem. Mas por isso os estudos lá de genética, né, antes da pessoa reencarnar, né? Isso. Porque tem que escolher qual é a melhor família, quais os traços que aquela pessoa tem que ter, né? O que seria melhor para aquela encarnação, né? Entendeu? Não só a sintonia, né, da família espiritual, mas também o que é interessante para aquela pessoa naquela encarnação, né? Por exemplo, que dificuldades essa pessoa vai ter na vida que estão relacionados ao pentavô como necessidade para esse espírito, como uma prova ou expiação, tá? Interessante. E por isso, do ponto de vista da constelação familiar, honrar os ancestrais, na verdade, isso não é bíblico. Jesus não fala honra teu pai e tua mãe,
Ah, mas meu avô não. Oh, meu avô foi um cara complicado, esse não. Não, tá bem. É, os orientais, né, eles têm muito isso, né? Dos antepassados. A gente fala honrar pai e mãe, por quê? Porque geneticamente eles cederam o material que nós estamos usando. Ah, para com isso. Esses tiveram material genético cedido pelos outros e pelos outros. Até onde vai isso? Para sempre. Se a gente tem como saber quem foi o seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó, então vamos fazer um exercício. Hoje, na hora de dormir, faz um pensamento positivo, faça uma oração dedicando uma energia de carinho, de amor ao ancestral que você lembrar. Provavelmente algum que você não lembra, mas deixou marcas químicas que foram mais ou menos apagadas no processo da encarnação. É interessante porque pode ser a pessoa mesmo também no passado, né? No próprio trilho genético. Pode. Quem garante que você não foi a sua tataravó? Fala. E que hoje está cantando Raul Seixas. Deu para entender? Conclusão. Honrar antepassados, olha só, é reconhecer a sua presença. Não estou falando de presença psicológica somente, não. Mas é a presença biológica na nossa alma. Na nossa alma. Na maneira como nós estamos expressando os nossos valores nessa encarnação. Então, qual que é o objetivo desse nosso estudo de hoje? Entender que parte das coisas que a gente leu lá nos livros de André Luiz já está fisicamente documentado, já está materialmente documentado. Apenas as universidades não vão falar o seguinte: olha, estão falando, vamos honrar o André Luiz, foi ele lá que falou que o véu do esquecimento é genético. Que é... Não. Como se precisasse dessa alusão. Não é por aí. Mas, na ciência nossa de hoje, muito material já foi produzido realmente validando aspectos que a gente estuda, seja no espiritismo ou em outras ciências espirituais. Tá bom? Tá claro? Cada vida é um começo. Chico Xavier, naquela frase dele que é célebre, de que ninguém pode mudar o passado, mas pode mudar agora e construir um novo fim. Então essa mudança agora. E onde que é que tem alguns segredinhos dessa história do ponto de vista epigenético? A forma como nós nos colocamos diante das coisas vai implicar em maior ou menor influência química no nosso DNA, tá? Aquele filósofo Cortella, não sei se é dele, mas ele sempre fala uma frase bem curiosa, que é o seguinte: não importa o que a vida fez com você, importa o que você fez com o que a vida fez com você, ou de você. Então, se a gente muda o ponto de vista, a gente tem uma chance de sair, por exemplo, uma alegoria dentro da psicologia muito interessante, a gente sai da figura de uma peça de um jogo de xadrez que está à mercê de um jogador, que não somos nós. A gente sai da função de peça do tabuleiro para a função de jogador, mas assumindo as consequências, porque a partir dali nós é que escolhemos onde colocar as peças do tabuleiro. Tá? Com licença, você já deve ter ouvido falar da técnica do Ho'oponopono? Sim. Do meditar. Isso trabalha também nessa questão Pode do ser. passado, ancestral, Através do perdão. Sim. Você sabe que esse é um mecanismo curioso, né? Esse é um mecanismo transformador. O perdão, você sabe, isso é uma máxima, eu vou fazer é um clichê, tá? Mas essa palavra, ela etimologicamente ela é bem delicada, né? Dentro da química, sempre que a gente tem uma molécula, essa molécula é expressada ao seu extremo, a gente usa o prefixo per. Eu tenho um átomo de cloro numa molécula e o máximo que esse cloro consegue se ligar é o perclorato. Eu tenho oxigênio e o máximo que essa molécula pode produzir de ligações químicas é o peróxido. Então tudo que é
levado ao máximo da sua expressão, tem esse fenômeno, esse prefixo per. Então, a maior forma de amor que a gente pode fazer é doar alguma coisa. E quando é levado ao seu extremo de expressão, perdoar. Tá? Perdonare. Tá? Então, olha, cada vida é um recomeço. O corpo se renova, o espírito se reencarna. Então, esse é o nosso objetivo do estudo de hoje. Que ciência e espiritualidade, elas caminham juntas. Nós estamos começando agora a tecer uma ideia clara de que essas coisas realmente já estão materialmente... Elas já estão materialmente convivendo, vamos falar assim, tá bom? Então vamos guardar isso no coração para a etapa do passe agora, porque no momento em que nós recebemos o passe, nós já estudamos. Depois a Cíntia vai trazer para nós 2 grandes ciclos de estudo nas próximas segundas-feiras, que será um estudo do passe em algum momento e o estudo da espiritualidade dos animais, que está devendo para a gente já faz um tempo, né, mocinha? Então vamos agora na terapia do passe lembrar, enquanto estamos lá, que o passe magnético está acessando a nossa glândula pineal, que está, do ponto de vista magnético, fazendo aquela tradução para estímulos neuroquímicos, que está interferindo no nosso processo metabólico, que está interferindo no processo de metilação dos genes do nosso DNA. E que se nós engravidarmos amanhã ou depois de amanhã, se forem os rapazes, o passe de hoje determina que os filhos sejam sexos. Tá bom? Meninas, os ovos de vocês já estão escritos nas estrelas previamente. Então, mais difícil da gente fazer bobagem. Murilo, sabe uma Mulheres coisa? são mais determinadas, né? Sabe uma coisa que eu achei importante? Assim, quando você falou assim, tem muita coisa na ciência, né, que já estão comprovadas, né? E a gente não sabe, mas não sabe porque a gente não está estudando. Então, na verdade, a gente fala assim, não, a ciência e a espiritualidade têm que se unir. Mas a ciência, para ela falar a linguagem da espiritualidade, vai custar um pouquinho mais. Mas a gente que acredita na vida espiritual, a gente pode falar a linguagem da ciência e fazer essa união, que é o que a gente está fazendo aqui juntos. Entende? Porque ela, na verdade, esses estudos já existem. A gente está vendo aqui agora o estudo científico do que é feito, né, numa constelação, de como a gente carrega características dos pais, do trilho genético. A gente fala tanto de trilho genético, né, na filosofia espiritualista, né? Mas isso tem coisas já na ciência. Mas e por que a gente não sabe? Porque a gente não está estudando. E quando a gente fala unir, né, o nosso coração, né, com a nossa mente, a gente tem que dar o primeiro passo, entende? A gente tem que aprender um pouco a língua da ciência também. Porque senão a gente não consegue unir isso. E o nosso avanço espiritual depende disso também. É claro que depende muito mais da pureza do nosso coração, da nossa lapidação interna. Mas também depende desse conhecimento universal que a gente está começando, né, a vislumbrar, né? Mas ele já existe, né? O Murilo falou 2 coisas fundamentais para complementar isso aí. Primeiro, no começo da fala, ele falou sobre fé e ciência. Depois ele falou assim, a sabedoria divina se encarrega disso. Então, para a gente precisa prestar atenção justamente a religião, ela está muito ligada à doutrinação. Então a gente precisa ter o cuidado de saber questionar. Aí não corpo Valeu, foi bom, né? A gente estudar. Vamos para a segunda parte do estudo. Vamos lá.